de lateral direito. Surgiu agora há pouco o nome do Igor Silva, que é um lateral brasileiro que está no Lorient da França. Não tem muita informação sobre essa negociação, foi uma especulação que apareceu. Vamos esperar um pouquinho para ver se vai esquentar ou se vai esfriar, combinado? Guga, durante o programa do Nicola, o Nicola entrou em contato com um representante do escritório do Bertolucci, que é o empresário do Guga, um funcionário do escritório, e esse funcionário disse que havia chances do Guga vir para o Vasco. A pergunta do Nicola foi: Guga no Vasco tem alguma chance? A resposta foi: pode ser que sim. Então o Guga está realmente em negociação com o Vasco, pode ser que pinte na colina. Eu não sei até que ponto valeria a pena trazer o Guga, não é nenhum acima da média, nenhum extra classe, não é um jogador jovem promissor e ele é muito flamenguista. Ele já teve problema quando ele estava no Avaí por torcer pro Flamengo, ele já teve problema no próprio Atlético Mineiro, a torcida do Atlético Mineiro não vai muito com a do Guga por causa disso. Eu não sei até que ponto valeria a pena trazer o Guga para jogar no Vasco, por esse detalhe. Eu sei que, não, porque o cara é profissional e tal, mas particularmente não me agrada a contratação do Guga. Se fosse um jogador acima da média, um extra classe, eu ia falar, não tem problema ser flamenguista, o cara é profissional. Mas como ele não é, eu tenho esse preconceito com ele. Natanael é o seguinte, programa do Nicola também. Uma pessoa da 777, próxima a 777, informou para o Nicola que a reunião que houve essa semana passada, da cúpula da 777, era para tratar de um pacote de reforços, de um orçamento, para fazer propostas a um pacote de reforços. E nesse pacote de reforços estava o Natanael, que é lateral direito do Curitiba, chegaria para ser titular. Mateuzinho do CRB, fez uma boa temporada pelo CRB, mas não é um jogador para vir para assumir a nossa lateral direita. Pode ser que venha para compor o elenco, para ficar no banco ali, levando em consideração que a gente só tem o Gabriel Dias de lateral direito, a gente não tem mais nenhum outro, e o Gabriel Dias vive machucado, a gente precisa contratar 2 ou 3 laterais. Então, o Mateuzinho seria uma contratação boa aí para compor o elenco. O que se diz é que o Mateuzinho está aguardando a contratação do técnico para aprovar ou não a contratação do Mateuzinho, que já está tudo apalavrado com o jogador e só está aguardando a chegada do novo técnico para aprovar ou reprovar a contratação. Gilberto. Cara, eu acompanhei o Gilberto no início da temporada europeia, ele tá jogando muita bola, estava jogando muita bola no Benfica, mas o Benfica contratou um lateral lá e ele foi pro banco. Então o Gilberto hoje é reserva no Benfica, o Benfica não vê com tanta dificuldade assim, com tanto problema assim, liberar o Gilberto, e o Paulo Brax tá na Europa, né? Teve em Portugal, pode ser que tenha alguma coisa aí do Gilberto. Não é um nome que a gente deve dispensar e seria um jogador para chegar, pegar a camisa 2, ser titular e vou mais longe. O Gilberto no Vasco, na primeira divisão, jogando bem, eu acho que o Gilberto pega a seleção brasileira. Porque a gente não tem lateral na seleção, o Daniel Alves já está com a idade muito avançada e a concorrência é muito fraca, eu acho que o Gilberto pegaria até a seleção jogando no Vasco. Lateral direito, Dudu, do Atlético Goianiense. Muito bom jogador, lateral agudo, vai na linha de fundo toda hora, rápido. Muito bom jogador, foi oferecido ao Vasco. O Vasco não procurou o Dudu, ele foi oferecido ao Vasco. Aparentemente, o Vasco não quis. Mas eu não vou tirar ele aqui não, porque pode ser que tenha alguma reviravolta, eu não ouvi falar dele mais em outros clubes. Vamos segurar um pouquinho mais ele aqui até a próxima atualização. Mas ele foi oferecido ao Vasco, e o Vasco aparentemente não deu prosseguimento, está em análise e tal, aparentemente o Vasco não quis. Lateral esquerdo, a gente tem PV, Edmar e Riquelme. São 3 reservas, a gente precisa de um jogador para chegar, pegar a camisa 6 e jogar na lateral esquerda do Vasco. A gente teve sondagens do Fernando da Chapecoense, que é um lateral bom jogador, aquele tipo de lateral construtivo, não é tão veloz, não é tão forte, mas é um lateral construtivo, que ataca pelo meio, é um bom jogador, mas não sei se seria aquele jogador para chegar, pegar a camisa e ser o titular. O Vasco está sondando o Fernando, teve negociações, depois parou-se de falar um pouco, não sei a que pé tá, mas seria um lateral que viria, talvez se o Vasco for devolver o PV para o Inter e o Fernando ser o primeiro reserva. Para ser titular, eu acho um pouco mais complicado. Outro especulado foi o Reinaldo, do São Paulo, está saindo do São Paulo, mas parece que ele já está acertado com o Grêmio. Muito difícil que o Reinaldo pinte São Januário. Vou deixar ele aqui mais um pouquinho, mas provavelmente na próxima atualização a gente corte o Reinaldo. Júnior Hernandes, do Tolima. Ouvi falar muito bem desse jogador, nunca vi jogando, não posso dar minha opinião, mas pelo que eu ouvi falar é bom lateral, está valorizado no mercado. Ele foi oferecido ao Vasco e o Vasco também está naquela situação de analisar, esperar o técnico chegar para decidir se
avança ou não nas negociações.